Nós vamos estudar, a partir de agora, um dos temas mais importantes da disciplina de Direito Penal Militar. Vamos tratar sobre o conceito de crime militar. Este assunto ele é extraído a partir da análise do artigo 9º, que trata dos crimes militares em tempo de paz, e também do artigo 10, que trata dos crimes militares em tempo de guerra. O artigo 9º e 10 do Código Penal Militar, eles estão dentro do título Aplicação da Lei Penal Militar. Então, eu posso dizer sem nenhum problema que o assunto desta aula também é aplicação da Lei Penal Militar. Só que, dada a sua relevância e importância, eu destaquei para estudarmos separadamente e com bastante profundidade os artigos 9º e 10 do Código Penal Militar. Tudo bem? Então, em síntese, nós vamos tratar hoje sobre o conceito de crime militar, distinguindo os crimes militares em tempo de paz e também os crimes militares em tempo de guerra. Tá? Então, vamos direto para o tema da aula? Coloque aí, nós vamos tratar, como eu disse, sobre o crime militar no Código Penal Militar, tá bom? Que é crime militar no CPM, lembrando que é análise nada mais nada menos do que o artigo 9º e 10 do CPM, tá bom? Os artigos, né? 9º e 10 do CPM. Joia? Olha, o que é um crime militar? Se eu faço essa pergunta para você, o que é um crime militar? Eu posso colocar muito bem assim, né? Conceito. O que é um crime militar? Vai ser uma infração penal? Olha aí, uma infração penal que atinge bens, serviços e interesses das instituições militares. Então, tem que ser uma infração penal, na qualidade de crime, que vai atingir, então, atinge o quê? Atinge bens, atinge serviços e também atinge interesses. E aí é importante, né? Interesses do quê? Das instituições militares. Vocês já sabem quais são essas instituições militares. Agora, é importante você saber que o crime militar, ele pode ser cometido, tá bom? Então, existe essa possibilidade do crime militar ser cometido tanto, tá? Pelo militar, mas existe também a possibilidade, pelo menos na esfera federal, né, do crime militar ser cometido também por quê? Civil. Então, o militar e o civil. Mas o que você precisa levar para a sua prova aqui? Em regra, o crime militar ele é cometido pelo militar, mas há a possibilidade, ao menos na esfera federal, de que o crime militar também seja praticado por civil. O civil também pode praticar um crime militar. Especialmente se for contra o quê? Bens, serviços, aqui ó, bens, serviços e interesses das instituições militares federais, das Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Aí a possibilidade do civil, portanto, ser, né, responsabilizado por um crime militar. Agora, o que você não pode esquecer jamais é que para que seja um crime militar, então, a infração penal ela vai atingir bens, serviços e interesses de uma instituição militar, pode ser cometido por militar ou por civil, tá bem? Mas tem que ser regulado pelo Código Penal Militar, pelo CPM, nos artigos 9º e 10º. Então, tem que estar previsto no Código Penal Militar. O que você tem que lembrar, né? Eu já disse isso em outras ocasiões, mas eu preciso reforçar, né? É de que o Código Penal Militar, ele não compreende, ele não vai trazer, né,
o quê? As infrações dos regulamentos disciplinares. Então, de acordo com o artigo 19 do CPM, né, não vai haver aqui no CPM o quê? No CPM não há ou não compreende as infrações disciplinares. Porque as infrações disciplinares, elas estão previstas no regulamento, ou nos regulamentos de cada instituição militar, tá bom? Elas vão estar previstas nos regulamentos de cada instituição militar, tá certo? Agora, o que a gente precisa compreender aqui, ó? Eu quero trabalhar com vocês a classificação dos crimes militares. Importante demais, isso é teórico, ainda não estamos na análise dos dispositivos da lei, mas é importante mais trabalharmos essa classificação, porque eu já vi muitas questões de prova cobrando sobre ela. E o mais importante, vai te trazer a compreensão de quais são esses crimes militares. Então, ó, coloque aí no seu caderno, agora, o tópico, então, classificação dos crimes militares, ó. Como que esses crimes militares são classificados, né? De que maneira? Primeiro, olha só, eles são classificados por vários critérios de classificação. Quais são basicamente esses critérios, né, de classificação? Eu tenho dois critérios de classificação dos crimes militares. Primeiro critério, tá bom? Primeiro critério, a relação do crime e a função militar. Por quê? Tem que haver uma relação entre a conduta tipificada na norma com a função militar para que haja um crime militar. Aí eu trago como exemplo, você vai entender, né? Homicídio, a princípio, é um crime comum. Mas o homicídio praticado por um militar contra outro militar no quartel, estou dando um exemplo, tá? Não é o único, mas é um exemplo. Ele mantém relação com a função militar. Então, esse é um dos critérios que o Código Penal Militar adota para classificar o crime como militar. Qual é? A relação do crime com a função militar. Esse é um dos critérios trazidos pelo CPM, mas não é o único. Outro critério trazido pelo CPM é o enquadramento legal no CPM. Ou seja, não basta, né, ter relação do crime com a função militar. Tem que ter também o quê? Tem que ter o quê? Enquadramento legal. No Código Penal Militar. Ou seja, tem que ter expressa previsão no CPM, seja na parte geral, ou no artigo 9º, ou no artigo 10, de que a conduta, ela é e configura, portanto, crime militar. Então, olha só, além da relação funcional, tem um critério legal. Relação funcional e o critério legal. Tá certo? Olha, agora, quando eu falo dentro dessas classificações, aqui são os critérios. Eu vou utilizar quais critérios? Relação do crime com a função militar e o enquadramento do crime no CPM, certo? Olha só. Dentro desses critérios, os crimes militares, eles são divididos, pelo menos em duas espécies, assim eu posso dizer. Duas espécies. Quais seriam essas duas espécies de crimes militares de acordo, né, com essa classificação? E aí, lembrando que a gente vai usar esses critérios aqui. A primeira espécie trazida pela doutrina, deixa eu melhorar aqui, porque eu não posso perder espaço não, porque a informação é grande. O primeiro critério, na verdade, a primeira classificação trazida pela doutrina é essa aqui, ó. Crimes propriamente militares. Então, os crimes propriamente militares. Esse
Essa é a primeira classificação. Vamos lá para os critérios específicos para definir se um crime ele é propriamente militar, ou seja, próprio da atividade militar, própria da vida militar, próprio da caserna. Primeiro, os crimes propriamente militares, eles somente podem ser praticados por militares. Somente podem ser praticados por militares. Então, os crimes típicos da vida da caserna, os crimes típicos, né, militares, têm como sujeito ativo apenas militar. Então, aqueles crimes que, eventualmente, a lei penal militar permite que possam ser praticados por civis, estes crimes, eles não podem ser classificados como propriamente militares. Eles são crimes o quê? Impropriamente militares. Porque a lei permite a prática deles ou destes crimes por civis. Para ser um crime propriamente típico da vida militar, ele tem que ser praticado apenas por quê? Militar. Eu digo, a tipificação jurídica permite o sujeito ativo seja apenas o militar. Então você percebe, eu não estou falando que no contexto dos fatos só houve a participação de militar. Não é isso. Porque, por exemplo, quando um militar mata outro dentro do quartel, perceba que no contexto dos fatos eu só tenho militares. Mas este crime de homicídio não é propriamente militar. Por quê? Porque o homicídio, na descrição típica, ele não pode ser praticado apenas por militar. O homicídio pode ser praticado por qualquer pessoa. Já quando eu olho para a deserção, que é ausentar-se sem licença por mais de 8 dias do lugar em que serve ou do lugar em que deve permanecer, a deserção tem como sujeito ativo apenas militar, porque ausentar-se o militar. O civil que se ausenta não comete crime de deserção, porque não há sequer a possibilidade da prática desse delito para ele. Então, aí sim eu estaria diante de um crime, né, nesse exemplo, neste último exemplo, diante de um crime propriamente militar. Só que o crime propriamente militar, eles, né, somente serão praticados por militares e eles decorrem exclusivamente da função militar. Olha aí, ó. Decorrem exclusivamente da função militar. Por isso que a gente diz, né, que eles estão, até posso colocar aqui, ó, previstos apenas no Código Penal Militar. Tá bom? Quais são os exemplos que nós temos, né, de crimes propriamente militares, típicos, portanto, da vida militar? Já disse, né, a deserção. Eu posso falar do motim ou revolta, lá do artigo 149, que é a organização de militares, né, a reunião de militares para praticar atos contra a autoridade superior, tanto que o motim e a revolta são crimes contra a autoridade e disciplina militar, típicos da vida militar, típicos, decorrem da função militar, só podem ter como sujeito ativo militar e está previsto apenas no CPM. Nós temos outros delitos mais, como, por exemplo, os crimes de insubordinação, são 4 delitos lá de insubordinação, né, como recusa de obediência, oposição à ordem de sentinela, publicação ou crítica indevida, reunião ilícita, são os crimes dos artigos 163, 164, 165, 166 do Código Penal Militar, respectivamente. Fazem parte de um capítulo chamado da insubordinação. Então, são 4 crimes que são insubordinação. Recusa de obediência, do artigo 163, oposição à ordem de sentinela, do 164, publicação ou crítica indevida e reunião ilícita, 165, 166, respectivamente, tá bom? Eu só quero que você leve para a prova uma observação, tá? Tem um crime propriamente militar, então, olha, atenção nessa informação. Tem um crime propriamente militar
previsto no Código Penal Militar, mas que é praticado por civil, que é o crime de insubmissão do artigo 182 do Código Penal Militar. Então, pode anotar no seu material. Insubmissão do artigo 182 do Código Penal Militar, ele é um crime propriamente militar, embora o sujeito ativo, no momento em que o pratica, seja civil. Em que consiste esse crime? É o civil convocado para o serviço militar obrigatório, que não comparece ao ato de incorporação, ou estando presente, ausenta-se antes do ato oficial. Em síntese, é aquele jovem que, ao completar 18 anos, se alista para o serviço militar obrigatório, é convocado para servir, mas não comparece para a incorporação. Ele passa a ser insubmisso. Comete o crime do artigo 182 do Código Penal Militar. No momento em que ele pratica o crime, é civil, porque ainda não foi incorporado. E a incorporação é o ato indispensável para adquirir a condição de militar. Entretanto, como ele não comparece, ele não é incorporado, não é militar. Só que o que acontece? Nestes casos, a instituição militar vai atrás desse jovem, captura o jovem, incorpora ele obrigatoriamente, porque o serviço militar é obrigatório, e aí, se condenado, ele fica submetido a uma pena de impedimento. E essa pena de impedimento vai ser cumprido no interior da unidade militar, sem prejuízo da instrução. Em síntese, simplificando o que seria essa pena, né? Fica no quartel, sem sair do quartel, prestando serviço militar obrigatório. Basicamente isso que é a própria pena para o insubmisso. Então, a insubmissão, ela é um crime. A insubmissão, ela é um crime propriamente militar, mas que no momento em que o sujeito pratica o crime, ele ainda é o quê? Civil. Mas que para responder ao processo, ele vai ser compulsória e obrigatoriamente incorporado. Então, passará a ser militar. Tudo bem? Ótimo. Ó, voltando. Então, nós temos, né, de acordo com a classificação, o primeiro critério, na verdade, a primeira classificação é que nós temos o quê? Os crimes propriamente militares. Lembrem-se sempre, né? Crimes propriamente militares somente podem ser praticados por militares, decorrem exclusivamente da função militar e, claro, estão previstos apenas no Código Penal Militar. A segunda classificação, tá, são os crimes o quê? Impropriamente militares. Então, olha aí, ó. Crimes impropriamente militares. Ou seja, eles não são típicos da vida militar, mas que em determinadas condições ou em determinados contextos são considerados crimes militares. O que são os crimes impropriamente militares? Olha só, eles têm duas possibilidades, tá bom? Dos crimes impropriamente militares. Olha só. Eles são infrações previstas, né? Ou seja, o crime está previsto no CPM, no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, com mesma definição. Um exemplo é o homicídio, né? Por quê? O homicídio, lá do artigo 205 do CPM, tem a mesma definição do homicídio do artigo 121 do Código Penal Comum. Tá bom? Mas não apenas. Além dos crimes previstos no CPM e no CP com a mesma definição, os crimes previstos apenas na Lei Penal Comum. Crimes previstos apenas na Lei Penal Comum. E aqui você precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque a Lei 13.491 de 2017,
ela ampliou o conceito de crime militar ao inserir no inciso 2, na sua parte final do artigo 9º, né? Artigo 9º, inciso 2, parte final, que consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos no Código, né, neste Código, ou seja, no CPM, e os previstos na legislação penal, quando praticados nas hipóteses estabelecidas na lei, né? Ou seja, ainda que o crime esteja previsto apenas na lei penal comum, em determinadas circunstâncias, em determinadas condições, essas condições, quando mantém aquele contexto do crime com a função militar, lembra? Contexto do crime com a função militar, estes crimes podem ser considerados também crime militar. Aqui eu poderia citar, tá? Os crimes da lei de tortura, a lei de tortura é uma lei penal comum, tá bom? Uma lei penal comum, mas que os crimes previstos da lei de tortura, em determinados contextos, podem ser crimes o quê? Militares, certo? Mas não só isso. Eu poderia citar, né, os crimes previstos também em outras leis específicas, como a Lei de Crimes Ambientais, Estatuto de Armamento, abuso de autoridade. Inclusive, foi a Lei 13.491 de 2017 quem permitiu com que agora o crime de abuso de autoridade passasse a ser considerado crime militar. Passasse a ser considerado crime militar. Isso mesmo. A Lei de Abuso de Autoridade permitiu que estes crimes passassem a ser considerados crimes militares em determinados contextos, lembrem-se, tá? Então, olha só, eles podem estar previstos no CPM e no CP com a mesma definição, ou podem estar previstos apenas na lei penal comum. Agora, né, exige, para que sejam considerados crimes militares, exige o quê? A relação do crime. Exige a relação entre o crime e a função militar. Do crime com a função militar. Porque senão o crime vai ser comum. Se ele não tiver uma relação com a função militar, este crime vai ser comum. Vamos dar um exemplo para você aqui e você vai muito bem entender. Abuso de autoridade. Um policial civil comete abuso de autoridade. O policial civil não é militar. Logo, ele, no exercício de suas funções, não comete um crime de abuso de autoridade contra bens, serviços ou interesses de uma instituição militar. Então, um policial civil na delegacia comete abuso contra um cidadão que foi lá levar uma demanda na delegacia. Este crime é comum. Da mesma sorte, né, se um policial militar comete abuso contra um civil no exercício de suas funções, porque o abuso pressupõe o exercício das funções, como está atinente à função militar, como há uma relação do crime com a função militar, por força do autor ser militar, este crime também passa a ser o quê? Militar. Da competência, logo, da justiça militar. Joia? Nós estaremos diante o quê? De um crime impropriamente militar, porque ele não é típico da vida militar. Ele está previsto apenas na lei penal comum. O abuso de autoridade está previsto apenas na lei penal comum. Mas quando há uma relação do crime com a função militar, ele passa a ser crime militar. O que você precisa saber é que esses crimes impropriamente militares, eles são cometidos por militar. Aí está lá no artigo 9º, inciso 2, quando for militar. E também pode ser praticados por quem? Por civil. Na verdade, civil e inativo, né? Que é o militar da reserva ou reformado. Aí isso está no artigo. Galera, isso aqui é um parênteses, tá? Não ficou aparecendo não, mas deixa eu aumentar. É só inciso 2 aqui, ó. Fica mais bonitinho. Está no artigo 9º, inciso 3
do CPM. Então, se estiver no artigo 9º, inciso 2, são crimes impropriamente militares praticados por militar. Se estiver no artigo 9º, inciso 3, são crimes impropriamente militares praticados por civil ou militar da reserva ou reformado. Portanto, militares inativos. Tá bom? Militares inativos. Aí só lembrando sempre, você é muito inteligente, vai passar nessa prova em nome de Jesus, tá bom? Confiante na sua aprovação, né? Crente de que vai dar tudo certo para você. Olha só, que o civil só comete crime militar na esfera federal. Então, por exemplo, um civil que desacata um soldado da PM, o crime é comum. Mas um civil que comete desacato contra um soldado do Exército comete crime militar, tá bom? E aí ele vai ser julgado pela Justiça Militar nos termos do artigo 9º, inciso 3 do Código Penal Militar. Ótimo, vamos prosseguindo, né? O bate-papo aqui tá legal. Nós estamos tratando muita informação nessa aula. Como eu disse, esse tema tem grande relevância, tá bom? Grande relevância. Agora é o seguinte, o que eu preciso que você entenda e leve para a sua prova, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, a definição legal de crime militar. Qual é a definição legal do crime militar? Porque, olhem bem, eu falei que o crime militar ele é classificado em duas espécies, propriamente e impropriamente militar, levando em consideração dois critérios. O critério é a relação do crime com a função militar e também, além da relação do crime com a função militar, o enquadramento legal no Código Penal Militar. Beleza? Agora, o seguinte, qual é a definição legal? Legal de crime militar. Qual é a definição legal de crime militar? É porque o Código Penal Militar ele adota uma classificação legal, certo? Que a gente chama de critério legal objetivo ou em razão da lei, ou em razão da lei, que é ratione legis, certo? Esse critério aqui, em razão da lei. Para que seja crime militar, tem que estar previsto na onde? No CPM. Tem que estar previsto no CPM. Somente posso considerar crimes militares aqueles o quê? Previstos no CPM. Professor, mas o abuso de autoridade não pode ser crime militar? Pode, porque ele está previsto entre as hipóteses do artigo 9º. Não tivesse previsto no artigo 9º, não seria crime militar. Então, o critério legal de crime militar, ele distingue os crimes militares, né, em duas espécies. Quais são? Não propriamente e impropriamente militar, mas o critério legal de crime militar, ele distingue os crimes militares em duas espécies. Os crimes militares em tempo de paz, que estão previstos no artigo 9º, todos os seus incisos e todos os seus parágrafos, e também os crimes militares em tempo de guerra, que estão previstos no artigo 10 do Código Penal Militar. Então, percebam que para o CPM, nós não vamos tratar dessa definição, ou melhor, dessa classificação que eu trabalhei no tópico anterior, de crime propriamente ou impropriamente militar. O CPM faz qual definição legal? No artigo 9º, os crimes militares em tempo de paz, e no artigo 10, os crimes militares em tempo de guerra. Paz e guerra. Isso garante segurança jurídica e define a competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares. Tudo bem? Isso, mais uma vez, ó, garante segurança jurídica e define também a competência para a Justiça Militar processar e julgar os crimes militares. Eu encerro aqui.
E a gente prossegue a aula no próximo bloco.